Olá, nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre as catarses que a ressonância harmônica pode estar te trazendo, que pode estar aí trazendo aquela dúvida, né? Será que eu paro? Será que não? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, me chamo Eduardo, sou psicanalista, terapeuta, astrólogo. Já faço a utilização da ressonância tem uns 5, 6 anos, então já faz bastante tempo. Minha nova onda já chegou recentemente, já estou ouvindo ali. E bom, tem vários vídeos aqui tratando alguns relatos, algumas coisas, o decorrer do amadurecimento. Então, caso vocês queiram dar uma olhadinha, tá na descrição. Bom, basicamente, a catarse, ela é uma compreensão profunda de alguma coisa que está acontecendo. E nesse processo, percebemos que tem coisas que nós sabemos, que temos consciência, e tem muitas coisas que nós não sabemos, que não temos consciência. Então, dentre os processos de encarnação que a espiritualidade traz para nós, a oportunidade de vir para esse planeta, nós vimos numa família específica, né, numa árvore genealógica. Veja que nas condições em que estamos, nessa vibração manifestada, ainda tem muita coisa para curar, muita coisa para transformar. Foram muitos anos de guerra, sofrimento, problemas, golpes ali sociais que foram prejudicando as pessoas. Então tudo isso registrou nessa terra esses traumas. Então, quando nosso espírito vem para essa dimensão, veja que a natureza ela se reúne para celebrar a nossa presença. Então, ela se reúne em que sentido? Oferece um corpo físico. Ela investe em nós para poder buscar aí essa libertação. Então, veja que a encarnação é uma via de mão dupla, né? A natureza ganha porque ela cresce através de nós e nós ganhamos porque crescemos através dela. Porque tem experiências aqui que não tem como ter em outro lugar, pelas limitações, pela interação de cada dimensão. Nesse contexto, quando encarnamos em uma família, em uma árvore genealógica, veja que nada é por acaso. Então, se foi escolhida essa família, é porque existe uma correspondência entre esses traumas que são constelados e que existem ali. Então, se eu nasço numa família difícil, é porque existe aquela vibração em potencial dentro de mim, ela pode se desenvolver ou não, depende do meu contexto, das minhas crenças, do que eu acredito, do que eu não acredito. Mas ainda assim existe algo registrado ali dentro de mim, né? Uma predisposição a fazer tal coisa. Então nós percebemos, por exemplo, não é porque os pais fazem algo de errado, é via de regra que o filho também vai fazer. No entanto, essa conexão familiar que existe, ela é muito profunda, porque esse filho tende a respeitar os seus pais, porque é uma coisa que vem da programação do DNA para poder criar aí a sociedade, para poder existir a comunhão. Então, há esse respeito, então essa criança tenta espelhar os pais. Então aí nós percebemos que o que acontece ali não é necessariamente hereditariedade para dizer que é porque um tem a doença, o filho também vai ter, mas é o que acreditam, o que buscam, o que defendem. Então veja que por trás de tudo tem uma vibração. Por trás de uma pessoa tem uma vibração. Por trás de cônjuge, de filhos, de pai, de mãe, de animaizinhos domésticos, tem alguma coisa por trás que rege tudo isso que está erguido aqui. Então, quando nós abrimos os olhos para isso, conseguimos perceber as intenções. E quando vemos as intenções, sabemos se nós vamos querer aceitar aquilo ou não. É tudo permitido, mas nem tudo convém. Agora, por que eu expliquei tudo isso? A catarse, ela entra quando uma informação entra, um conhecimento, então quando eu leio um livro, ouço uma palestra, escuto um vídeo, converso com alguém que tem ali uma propriedade no assunto, então tudo isso me traz uma clareza. Quando essa clareza vem, essa luz do conhecimento que vem sobre as coisas que eu não vejo dentro de mim, quando eu passo a ver, eu posso não gostar do que eu estou vendo. E isso é muito comum também na questão de meditação, né? Nós consagramos a ayahuasca, temos as coisas ali. E muitas vezes nós esperamos ser seres iluminados, né? As pessoas que vieram ali de dimensões superiores.
E muitas vezes temos que lidar com o fato de que não é bem assim, né? De que podemos ter passado ali pelo umbral, podemos não ser tão bons quanto pensávamos. E veja que diante disso, não significa que a vida está tentando nos castigar e falar: "Ah, você é menos do que você imagina". É para nos colocar no nosso lugar, para dizer: você não é mais nem menos do que o outro no que se refere a ser humano, né, na capacidade de ser humano. Claro que você pode ser melhor em conduta, em comportamento, mas na essência você precisa respeitar o teu próximo. Então a vida ela traz esses ensinamentos para nos colocar no chão, né? Ó, você tá viajando demais, você tá com esse complexo aí de achar que você é libertador ou libertadora da humanidade, não é bem assim. Nós vemos que as bênçãos, elas se distribuem pelo social, né? Temos que estar em comunhão, que é a questão do que é virtuoso. Então a catarse traz aí essa compreensão, iluminou. Agora eu vejo o complexo, eu vejo o trauma ali. Agora que eu vejo é que pode ou não dar problema. Porque se eu vejo tudo aquilo que acontece, eu posso, resumindo em duas coisas, eu posso tentar elaborar, né? Então eu olho aquilo, tento entender, me distancio, eu não me envolvo com aquele estado emocional, né? Então eu vejo ali, por exemplo, o padrão da traição, e do abandono, que é muito comum hoje em dia. Então eu vejo tudo que a família fez que trouxe isso pra mim, mas eu não entro na memória. Eu fico de longe, observando, prestando atenção, como aquilo me afetou. Aí eu começo a entender que aquilo faz com que hoje eu fique muito fechado, muito introvertido, que eu não confie nas pessoas, que eu sempre tenha crenças ali de que ninguém presta, todo mundo é corrupto, todo mundo é mentiroso. Então, veja, a crença vem do que eu sinto, a raiva, a tristeza, o ódio, e tudo isso vem do que eu passei lá atrás. E aí a catarse traz esse pá, acordou, agora tá vendo. Então, em vias ideais, haveria essa elaboração de parar para compreender. Mas, do contrário, também pode acontecer, o que também é muito comum, de olhar para tudo isso e não conseguir aceitar, né? De falar, isso não é meu, isso é culpa do outro, isso é ele que fez, ele tem que pagar, isso aqui eu não perdoo. Então aí começa a dar problema. Então veja que na questão energética, vibratória, nossos chakras, eles têm basicamente duas formas de se movimentar. Quando eles estão doando energia ou quando eles estão precisando de energia. Quando eles estão precisando, é porque existe alguma emoção lá dentro que está deprimindo ele. E se isso começa a ficar muito crônico, começa a ter efeitos físicos, né, como enjoo, náusea. Então, nesse caso da ressonância, por exemplo, da RH ou de qualquer outra catarse profunda que você venha a ter, você percebe que ele abala toda a estrutura, né? Mexe ali com o senso de amor ao próximo, da individualidade, da capacidade de criar ou cocriar alguma coisa, de falar, de ouvir, de pensar, de ver a verdade. Então começa a mexer. Então, quando esses chakras começam a ser energizados, eles começam a funcionar plenamente. Então, eles vão começar a mostrar ali o que eles precisam. Eles vão apontar, falar assim, ó, tem essa memória que está me afetando. E ela vai levar para o nosso consciente. O que que eu faço com isso? Aí a gente tem lá uma memória. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu lá no passado. Aí eu ignoro. Não, não, esse aqui eu não quero pensar nisso, já foi. Veja que não houve uma resposta. Ainda há uma dúvida. E a dúvida corrói. Então, qual conselho que nós concedemos a você, né? Tá tudo bem, né? Esse processo de catarse, ele pode ser difícil. Se você tá passando mal, tá tendo algum problema ali, é o corpo que não tá entendendo o que que tá acontecendo. Às vezes, você começou a fazer a ressonância no susto, vai falar, vamos ver o que que dá, não sei o quê, e não parou para pensar no que tá acontecendo. Então, esse corpo físico, ele precisa de estar consciente de tudo que está acontecendo. A gente fala porque tem aquele processo da projeção astral. Você começa a estudar projeção e se você não mostra pro teu corpo que você não tá morrendo, quando você começa a fazer a projeção, ele já se assusta. Fala, meu Deus, tá me deixando, tá me abandonando. Volta pra cá. E a pessoa cai no corpo e acorda assustada. E acorda assustada para não ter o risco dela tentar de novo, porque esse corpo tá muito apegado. Então nós temos que conversar. Falar, não, tá tudo bem. É igual, aprendi muito isso nas meditações, né? Quando começa a passar mal ali, respira. Ok, tudo bem. Ok.
Então, no começo, vai ser um pouco difícil? Vai, com certeza. Porque falando assim, ah, nossa, parece fácil falar pra gente ficar calmo quando a gente tá estressado, quando a gente tá eufórico, passando mal. Mas se acalma. Eu vejo que é tudo uma questão de respirar. Quando a catarse vem, ela pode estar mexendo com algum medo. E esse medo faz acelerar a respiração, aquela coisa de querer sair correndo, de querer lutar, de fuga, começa a vir aquela ansiedade, né? Então, assenta, tudo bem, coloca uma música boa, vê um filme bom, vai fazer alguma coisa assim, uma atividade doméstica, tudo isso para ir distraindo e vai falando pro teu corpo, ó, isso aqui é uma ressonância, tô fazendo por 90 dias, ela tem o propósito de trazer a consciência de tal pessoa, vai fazer isso aqui para mim, começa a conversar consigo mesmo. Você vai perceber que o teu corpo entende o que você tá falando. Então, isso é uma coisa incrível. Para lidar com a catarse, a melhor coisa que a gente pode fazer é amar o processo e deixar. Ser um mero espectador. Evitar entrar na história de novo. Ok? Não vou me prolongar o vídeo já uns minutos. Muita gratidão a você que nos acompanhou. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Conta pra gente como é que tá sendo. Tá fazendo a ressonância? Tá fazendo diferença? A gente quer saber, ok? Muita gratidão aí. Até a próxima.